Mas isso é um privilégio muito grande. Você vai abrir na carta de Paulo, de 1 Coríntios. O capítulo 14, e que tenho algo para falar essa noite, nessa semana tão memorável, que é exatamente a semana que nós comemoramos, e o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, pelo menos no Ocidente, onde as mulheres têm direitos, ou mais direitos. Vamos ler 1 Coríntios, vocês tiraram muito meu som. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Ok. Está sendo ao vivo? Pelo Instagram também? Sim? Legal. Deus abençoe a todas as irmãs e irmãos. Para você que já conhece esse texto, eu queria que você acompanhasse hoje o que tenho para falar, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. Vossas esposas se mantenham em silêncio na congregação, porque não lhes está permitido. Não corram, tá? Não corram, fiquem aí. Só estamos começando. Porque não lhes está permitido falar, mas que estejam submissas, como também a lei o diz. E se desejam aprender acerca de algo, que perguntem a seus maridos em suas casas, porque é impróprio que as mulheres falem na congregação. Diga ai, ai, ai. Diga, olha para a sua irmã e diga, olha. Podem assentar, minhas queridas, vamos compartilhar esse texto das Escrituras. Mas o que eu tenho para falar é somente para esclarecimento, nessa noite, para vocês, mas principalmente para aqueles que não respeitam o ministério feminino. Esses últimos anos nós temos percebido, apesar do avanço que as mulheres estão tendo, quero deixar muito claro essa noite, não sou feminista, vocês sabem disso. Esses últimos anos, inclusive, há uns 3 anos atrás, fui dar uma palestra na Universidade Federal do Maranhão, e a palestra era sobre a Reforma Protestante. Estava na mesa eu, a professora Ruth Salviano, respondendo as perguntas, quando de repente todas as perguntas que estavam sendo feitas eram o que nós achávamos de mulheres ensinando na igreja. Observe, o texto é claro. Sim ou não sim? Sim. O texto é claro. Então, à primeira vista, minhas queridas, meus irmãos que estão nos assistindo, esse texto parece ser um comando geral, que as mulheres não estão autorizadas a falar na igreja. E convenhamos, a gente até entende. Porque tem horas, minha irmã, vamos pular esse assunto, hoje não é o nosso dia de falar da gente. Vamos falar do que os outros falam da gente. No entanto, a mesma carta de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5,
menciona mulheres orando e profetizando. Foi exatamente essa palavra que eu dei quando nos perguntaram o que nós estávamos fazendo, ensinando, se a Bíblia nos manda não ensinar. Então, eu disse, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, menciona mulheres orando. Eu pergunto a vocês, mulher ora em silêncio? Profetizando. Esse texto fala que as mulheres estão orando e profetizando na igreja. Profetizando, dá para você fazer só assim? Sim ou não? Então observem que esse texto de 11, capítulo 11, versículo 5 de 1 Coríntios, deixa claro, Paulo está dizendo, as mulheres que estão orando, que profetizam na igreja, devem cobrir a cabeça. Em momento algum, Paulo está ali condenando a prática da profecia na vida das mulheres e o orar. Então nós precisamos compreender algo essa noite que eu queria que vocês conhecessem sobre isso. Vamos compreender. A mulher deve falar, ensinar, orar, profetizar, ou deve ficar calada na igreja? Eu não estou falando o que você pensa. Vamos falar o que a Bíblia está dizendo. Por muito tempo, homens malignos tomaram esse versículo isoladamente e olha, até homens que se dizem letrados nas Escrituras. Letrados. Tomaram esse versículo isoladamente e transformaram esse versículo hoje, inclusive ainda hoje, em doutrina para usar mulheres nos bastidores da igreja. Enquanto recebiam seus salários. Eu estou falando de pastores, de líderes religiosos, que sempre usaram mulheres para tudo na igreja. Estou mentindo? Parece que isso está ligado mais ao que quem vai ganhar. Eu quero fazer aqui um esclarecimento sobre esse fato. Outros, como nós bem sabemos na história da igreja brasileira, homens, líderes religiosos, roubaram da missionária fundadora a igreja e o patrimônio que ela e seu marido construíram. E expulsaram essa mulher depois da morte do marido e tomaram a igreja para si. Realmente é muito conveniente que as mulheres fiquem caladas enquanto trabalham. A igreja reformada, eu quero também fazer essa denúncia. A igreja reformada, porque a igreja reformada está usando muito o púlpito para falar e prejudicar o ministério feminino no Brasil. A igreja reformada, pastor, o que você está falando? Eu não vou te contar os detalhes hoje. Mas você vai conhecer muito facilmente o que é uma igreja reformada. A igreja reformada perpassa até hoje a doutrina misógina. O que é misógino? Ódio a mulheres. Perpassa até hoje a doutrina misógina, como se não bastasse ser antissemita. O que é ser antissemita?
que tem ódio a judeus. Usando as palavras de Paulo de forma isolada e usando o trabalho feminino na igreja, às escondidas e até às claras. Que discurso contraditório. Se você observar na história da igreja, minhas irmãs, a história da igreja reformada, que radicalmente eu não vou citar os nomes dessas igrejas, radicalmente essas igrejas, elas são as que mais denunciam a gritos e em debates, chamando de herética a igreja que tem mulher que fala. E quando eu me refiro a esse tema, eu não quero aqui lograr status, título. Eu acho que eu já tenho título até demais, eu nem precisava, nunca precisei, graças a Deus. Eu não estou querendo lograr títulos, nem anseio aqui ser reconhecida. Até porque título é coisa de homem. Eu quero ver a unção descer do céu sobre a tua cabeça. Eu quero ver a diferença quando Deus fala através de um ser humano. O que eu estou querendo falar nessa noite é a arbitrariedade do discurso com a prática. Essas igrejas que condenam mulheres ensinando, têm no seu quadro de professores mulheres. Ora, é para ensinar ou não é para ensinar? Você chega na escola dominical, quem está lá ensinando? Mulheres. Você vai na secretaria da igreja, quem está na tesouraria? Mulheres. Você chega na igreja e olha o louvor, quem está no louvor? Mulheres. Você vai na livraria evangélica e olha os livros ungidíssimos, quando você olha quem é o autor? Mulheres. Ora, é para ensinar ou não é para ensinar? Você vai na diaconia de igrejas reformadas, quem está servindo? Mulheres. Elas só não podem ter a remuneração de pastor. Só isso que elas não podem. Ter o título de pastor. Mas elas têm e devem orar, profetizar, acordar de madrugada, fazer vigília na igreja, liderar intercessões, liderar evangelismos e etc. Que arbitrariedade. Elas trabalham, mas não podem ter reconhecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então esses doutores da letra, não da palavra, da letra, escolheram esse versículo isoladamente para estabelecer: mulheres, fiquem caladas na igreja, está escrito. Fiquem em silêncio para serem depreciadas, desprestigiadas, humilhadas, subjugadas. Vocês estão com medo de mim hoje, eu estou percebendo. Vocês não têm noção de como eu também estou com medo de falar isso, porque isso é um tabu. Vocês não têm noção do que eu já passei para estar aqui. Quase todo dia, inclusive, eu passo. De mulheres que não aceitam que outra mulher ensine-a. Eu vou pular.
O que Paulo está querendo dizer, por favor, pastora, é que os homens deveriam ter uma vida tão santa, tão consagrada, tão abnegada, que as mulheres não necessitariam ensinar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Os homens deveriam ser tão bons em Deus, tão cristãos, tão eficientes, os que mais oravam na igreja, os que mais orassem na igreja, ao ponto de que as mulheres iam só dormir. Sinceramente, minhas queridas, essa não é a realidade da igreja moderna. Quem mais ora na tua casa, se não for tu, tua família está arrebentada. Se não tiver uma intercessora na tua casa, eu não quero aqui desconsiderar os homens que oram, porque existem alguns que oram no Brasil. Então Paulo estava dizendo o seguinte: os homens serão tão excelentes no ensino, que jamais precisará das mulheres para ensinar. Não vai precisar. Os homens serão tão cristãos, tão abnegados, tão devotados a Deus, tão cheios de temor a Deus, que não necessitará que as mulheres orem mais, organizem eventos de profecia, façam projetos de intercessão, porque eles vão liderar. Aí sim, elas ficariam caladas. Obrigada. Eu vi meu marido ministrando a palavra de Deus domingo passado, sentado aqui na frente. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Recebi muito. Recebi a palavra, chorei muito. Mas essa não é a realidade da igreja brasileira. Olhe para Lutero. Vocês conhecem a história de Lutero. Como é o nome da esposa dele? Porque comumente as mulheres de pastor não têm nome. Um dia desse eu olhei uma propaganda assim: congresso de mulher de pastor. Irmãos, irmã, de mulher de pastor. Mulher de pastor nem nome tem. Fala lá com a mulher do pastor, sim ou não? Aqui não. Não que eu necessite ser, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que Ele me escolheu, assim como Ele te escolheu. Vamos lembrar de Lutero. Como era o nome da mulher dele? Catharine von Bora. Catharine von Bora nunca precisou falar na igreja. Mas o mundo inteiro sabe que ela influenciou Lutero em tudo. Ela só não precisou ir para o púlpito. Ela só não precisou ir para o púlpito. Mas até Lutero chegou a escrever para um amigo: o que eu aprendi depois que me casei com Catharine, nenhum seminário, nenhum mosteiro, nem doutores de teologia me ensinaram. O marido dela nunca escondeu Catharine von Bora. Inclusive, quando a gente vai na casa de Lutero, colocaram um monumento a ela, como se ela estivesse andando no jardim.
Porque dizem que ela trabalhava sem parar. A casa dela vivia cheia de gente, aproximadamente 60 rapazes moravam na casa de Lutero. E ela que trabalhava para sustentá-los, enquanto o marido estudava para pregar a palavra de Deus e fazer a reforma protestante na Europa. Se essas igrejas que querem usar esse texto isolado para pisar mulheres, se essas igrejas realmente ignorassem a liderança das mulheres, faça isso. Faça isso. Por favor. Tirem as mulheres dos seminários. Tirem as mulheres das salas de aula. Tirem as mulheres do quadro de professores das igrejas evangélicas brasileiras. Tirem as mulheres da liderança da diaconia. Tirem as mulheres dos grupos de oração. Tirem as mulheres da liderança dos cultos. Porque todas essas atividades, elas falam. Imagine que coisa fofa, uma igreja de homens. Se eles querem que as mulheres não tenham reconhecimento de unção, não de título, de unção, como profetisas, como mulheres de Deus. E eu também, por favor, não estou falando aqui do abuso que a igreja evangélica brasileira tem feito com meninas imorais no altar. Eu não estou falando disso, por favor. Com meninas que estão derrubando pastores dia e noite nas congregações. Está como um efeito dominó. Vocês sabem disso no Brasil. Todos os dias, uma pessoa denuncia um pastor que abusou de meninas na igreja. E quando você olha a cara das meninas, tu diz assim, poxa vida, por que ela está na congregação? Imorais. A mulher do pastor devia estar muito ocupada em casa, enquanto ele paquerava com as moças da igreja. Está insuportável a queda de pastores. Irmãos, irmãs, o vexame, a vergonha. Eu não vou falar também nomes. Tem um pastor que está denunciando, ele está recebendo a denúncia de mulheres em todo o Brasil. Vexatório, vexatório. Se as mulheres não podem liderar mulheres, essas igrejas não podem congregar famílias. Porque nessa geração, irmãs, de mulheres imorais, como o Brasil tem mulheres imorais, a partir da roupa que nós usamos, para pastores lidarem com mulheres diretamente é para cair. Isso é tão devastador. Isso é tão hipócrita. Esse discurso que está surgindo no Brasil é tão medíocre, que até o judaísmo mudou a sua visão em relação às mulheres. A última vez que fomos a Israel, para nossa surpresa, olhamos mulheres islâmicas ensinando no pórtico, no pátio da mesquita de Omar. Levei um susto. E nós estamos agora assistindo pastores que enchem o peito para dizer eu sou reformado, pisar em ministério de mulheres.
homens, ensine-nos, ensinem-nos a palavra de Deus e vivam-na. O que mais eu e você quer é um marido que conhece a palavra, que ame a palavra, que viva a palavra em casa, sim ou não? E nós estaremos sempre ouvindo-os. O que mais nós vemos hoje são mulheres cansadas de ser o sacerdote da casa. Pastora, e o que Jesus diz sobre isso? Vocês sabem, é a história predileta da Rede Rosa. João capítulo 4, que diz? Olha como vocês sabem da Bíblia. É por isso que eles falam besteira. E a gente aguenta assim. O que diz João capítulo 4? A história da mulher samaritana. Diga uau. Minhas queridas, eu vou falar para vocês o que Jesus pensa do ministério feminino. Jesus passou por Samaria, entrou em Sicá, sentou à beira do poço de Jacó, sozinho. Não queria um homem com ele. Ele queria falar a sós com uma pessoa extremamente importante, o gênero feminino. Sentado ali, ficou à beira do poço até ela chegar. Diga aleluia. Eu sei que essa mulher sou eu no reino do Espírito. Eu sei que essa mulher é você. E ele chegou, assentou, falou com ela sobre teologia, falou com ela sobre adoração, falou com ela sobre escatologia, falou com ela sobre messianismo, falou com ela sobre salvação e vida eterna. E sabe o que é incrível? Ela que fez perguntas. E diga-se de passagem, ela era uma mulher de baixa reputação. Ela tinha tido 5 maridos e o último não era marido dela. Eu não estou aqui refutando as palavras do apóstolo Paulo, mas eu estou refutando as palavras dos hereges, que pregam contra mulheres falarem na igreja. Se eles apresentarem a conduta de santidade, como nós temos apresentado no altar, eu me calo. Se eles manifestarem Deus, com unção, com graça, com autoridade, com devoção, eu me calo. Tirem-nas dos púlpitos. Parem de usar seus sermões. Calem Valnice Milhomens. Parem de ler seus livros. É uma mulher que está ensinando. Meu Deus, que as mulheres aprendam a servir ao teu nome com os homens. Essa é a minha oração. Catherine Booth, nós fizemos uma homenagem a mulheres de Deus em um dos nossos congressos maravilhosos. Fizemos uma galeria de mulheres incríveis, usadas pelo Espírito Santo. Dentre elas estava Catherine Booth, século XIX,
Nessa época, as mulheres não poderiam falar jamais. Ela escrevia os sermões para o seu marido pregar. Ela falava, comungava, orava, recebia revelação e dizia para o marido falar no púlpito. Até que um dia o marido não suportou mais e disse: a partir de hoje você vai pregar nessa igreja. Foi um escândalo na Inglaterra. O marido empurrou ela para o púlpito. E Deus começou a usar aquela mulher poderosamente. E eles fundaram um projeto chamado Exército da Salvação. Um dos maiores moveres de Deus da humanidade. E um dia um grupo de homens desafiou Catherine Booth. E disse a ela: nós não aceitamos que você fale. E ela disse: o problema de vocês, há uma grande diferença entre eu e vocês. Vocês falam e eu faço. É complexo, irmãs. Mas sabe o que me assusta? É que agora nós temos a autoridade de Deus em uma geração de perdidos para falar. E você não precisa subir aqui para falar, você pode falar em qualquer lugar dessa cidade, principalmente para mulheres, a respeito de Jesus. Precisamos ter cuidado com o farisaísmo moderno, minhas irmãs. Com ódio a mulheres, com misoginia, protegida por religiosidade. Complexo esse tema, não? Mas necessário. À medida que o feminismo é pecado, o machismo também. Final da história de João capítulo 4. Jesus olhou para a mulher e disse: cale-se. Sim? Jesus disse assim: vai buscar o teu marido. Foi quando eles conversaram sobre isso. Ela disse: não, mas não tem problema, não tem marido não. Ele disse: então vai buscar a cidade. Ela trouxe a cidade. Ela trouxe a cidade a Jesus. Existem mulheres que têm chamada ministerial? Sim. Sim. Existem mulheres em nossa geração que têm trazido cidades a Jesus? Sim. Quem mais é enviado para missões transculturais no Brasil hoje? Mulheres. Porque os homens estão ocupados demais. E nessa semana internacional do Dia da Mulher, né? Nós fizemos esse culto é o culto da Rede Rosa. Graças a Deus coincidiu com o Dia Internacional na mesma semana. Mas nós precisamos reconhecer o trabalho de mulheres. Porque de repente você foi chamada pelo Senhor, Deus já falou a você, e você está ociosa, paralisada. Nunca nós tivemos tanta liberdade, minhas queridas. Nunca tivemos tanta liberdade. Olha como nós estamos aqui. Estamos em um templo aberto só para nós essa noite. Isso é uma bênção, isso é vitória de Deus para nós. Eu dou graças a Deus por essa igreja, Eclésia, por me reconhecer como mãe espiritual dessa igreja. Porque essa igreja nasceu na sala da minha casa, quando eu não tinha marido. E eu quero inclusive parabenizar, glorificar a Deus por denominações que não esconderam suas fundadoras,
da sua história, do seu legado. Igrejas como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, igrejas como Metodista, que mesmo tendo sido John Wesley o fundador, mas atribuiu à sua mãe toda a doutrina daquela igreja, que usou as mesmas palavras de Lutero e disse: o que eu aprendi com minha mãe, nunca doutores de teologia me ensinaram. Que Deus levante na nossa geração mulheres como Susana Wesley, tementes, mulheres cheias do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Na época em que mulher não podia ler, na época em que mulher não podia ir à escola, o pai ensinou ela a ler escondido pelas escrituras e ela aprendeu a ler. E por causa disso se tornou a irmã que lia a Bíblia para os seus vizinhos. E daqui a pouco, dessa leitura de Bíblia, começou a explicar as escrituras. O marido era pastor. Quando chegou, a casa estava lotada de novos na fé. Mas pastora, por que a senhora está falando sobre isso? Porque algo muito mais sério já está acontecendo. E como sempre, os pecados, eles surgem dentro da igreja para afetar a sociedade. Como se não bastasse a misoginia dos líderes religiosos. Fique atenta a isso, eu estou encerrando. Agora nós estamos nos deparando diante de um movimento político sórdido, misógino, que quer destruir o Dia da Mulher, que quer destruir o Dia das Mães, e que agora já está declarado, já mostraram a cara a respeito do gênero feminino. Já estão proibindo chamarmos o leite da mamãe de materno. Não é mais para nós chamarmos leite materno. É para chamar leite humano. Então eu estou querendo despertar seu coração essa noite. Não é somente a igreja que está com problema com mulheres. Principalmente Satã, que é o inimigo da mulher desde o Éden. Eu sempre prego sobre isso aqui na Rede Rosa. Nunca teremos relação, nenhum relacionamento de amizade com a serpente. Nunca. Toda vez que a mulher tentou conversar com o diabo, ela foi enganada. Minhas queridas, eu também não tenho tempo para falar sobre isso. Estão querendo apagar o nosso gênero. Você olha hoje para um homem em fotos, você tem certeza que é uma mulher. Será que não basta já terem incentivado os rapazes a se deitarem com homens? Estão arrancando as mulheres da sua cama. Estão arrancando as mulheres de casamentos. Realmente nós somos mais importantes do que nós estamos pensando. Para o diabo estar com tanto ódio da gente assim, eu gostaria que você ficasse atenta a isso. E é por isso que essa semana nós decidimos homenagear mulheres nesse lugar. Lembrar algumas mulheres aqui que elas têm muita dignidade para ser o que elas são.
para fazer o que elas fazem. Que apesar de não ser vista, que apesar de ser ignorada, que apesar de ser até desprezada, quantas mulheres são maltratadas em casa por maridos e filhos, homens, e por filhas. E quantas filhas são maltratadas por mães. Irmãs, é quase geral. Hoje mulheres que têm vida sexual com vários homens na rua, a coisa que ela mais não gosta é da sua filha. Tem filha como concorrente. Nós hoje vamos honrar mulheres. E parabenizá-las pelo privilégio de serem mulheres. De resistirem o ódio. De resistirem à rejeição. Oferecendo em troca amor. Perdão. O segredo de uma mulher não está na sua beleza física, o segredo de uma mulher está no perdão que ela tem para dar. Se você não tem capacidade de perdoar, você não é uma mulher por inteiro. Porque o coração de uma mulher é perdoador. E nós vamos honrar essa noite. Quantas convidadas nós temos aqui que estão nos visitando hoje? Levante a sua mão assim, ó. Olha só. Muitas mulheres. Muitas não. Algumas, senão vão já... A polícia vai vir aqui. Cadê? Essa muita ela falou. Tem só algumas. E nós vamos orar. Primeiro... E depois nós vamos homenagear essas mulheres. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Tem que ser mais rápido, Luísa, sinceramente. Eu queria que nós orássemos pelas mulheres. Eu não sei qual é a tua profissão, qual é o teu chamado, qual é o teu dom. Mas eu queria que você falasse assim alto. Vai falando aí. Qual é o teu chamado, o teu dom, o teu ministério, tua profissão? Ensino? Professora? Só tem uma professora, o resto ninguém mais nada? Professora, fale, por favor. Você pode falar. Nutricionista? Professora? Enfermeira? Enfermeira? Assessora? Contadora? Guia de turismo? Empresária? Não ouvi. Vendedora? Vai falando, gente. Estudante? Não Dilme aqui não, tá? Estudanta, não. Estudante. Que mais? Cobradora. Que mais? Supervisora. Olha aí. Que mais? Dona de casa. Olha esse negócio de dona de casa. É sério. Depois, dona de casa. Aposentada. Olha aí. Gente, eu tô gostando de ver. Que mais? Cuidadora. Que lindo. Que mais? Técnica de segurança. Olha só, gente, que tremendo. Que mais? Me revele quem você é. Eu estou aqui descobrindo, realmente.
que você deseja ser? Fale alto agora. Muito bem. Que mais? Não entendi. Médica. Que mais? Psicóloga. Muito bem, gente, por favor. O que você quer ser? Psicopedagoga. Historiadora. Polícia. Yes. Que mais? Que mais, gente? Vamos. Biomédica, muito bem. Ninguém quer ser astronauta como a nossa querida ministra, né? Ministra da Mulher, da Família. Ela disse, meu sonho era ser astronauta, mas eu não tenho mais idade para isso, eu vou ficar por aqui mesmo. Alguém mais com outros pensamentos? Hã? Pintora, que lindo. Artista, que mais? Médica pediatra, que mais? Fale, gente, fale, você pode falar. Assistente social. Aleluia. Missionária, muito bem, princesa, missionária. Ninguém quer ser pastora, vocês estão certas. Nós somos a escória. Disse Paulo que aqueles que desejam o ministério é uma coisa linda. Ele diz, então é verdade. É uma grande coisa. Mas sobre o que você será, feche os teus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com Ele sobre o seu futuro. Fale com Ele sobre o que Ele quer de você. E através de você. Feche os seus olhos. É um momento seu com o Senhor agora.